Mas vem cá, e essa história que você pintou a boca do caveirão com a boca de tubarão... Ué, os aviões na Segunda Guerra... Problema? Não, eu acho maneiraço, mas deu algum problema Não, problema não dá, porque, veja só, na minha vida eu dei sorte. Eu sempre trabalhei em chão de fábrica, em unidades operacionais, em que pese ter recebido convites, e convites dignos para trabalhar no Tribunal de Justiça, mas eu queria chegar no final da minha vida e saber como que é a Polícia Militar, como que é o serviço, como que pensa a tropa, quais são as necessidades da tropa. E se eu saísse para um órgão qualquer, eu poderia perder esse elan, entendeu? Então, eu cheguei num momento, a nossa unidade é uma unidade de guerra, diferente do que muitos meus superiores pensavam. Eles não entendiam quando eu falava isso. Eu falei assim, coronel, na sua formação, o senhor aprendeu conduta de patrulha, o senhor teve instrução de patrulha, uso do terreno, porque dentro de patrulhas, um episódio, e que não é pequeno, não é pouco, é uso do terreno, camuflagem. O senhor sabe fazer isso aí? Isso é questão de sobrevivência. Não, eu não sei o que é isso. Claro, o senhor aprendeu naquela escola tradicional o que é ser policial militar. O senhor está certíssimo, era a sua época. Só que a nossa unidade, da maneira que ela é empregada em situações de combate, onde nós temos delinquentes armados com fuzis e esse confronto, e essa condição, por estarem com os respectivos fuzis, o combate deixou de ter, dentro da estatística da PM, aquela distância de 15, 20 metros e passou a ter 50 a 100. Porque o delinquente ele fica em cima de uma laje, com um buraquinho no muro de uma laje, fazendo um tiro de enfiada no beco onde está entrando o policial. Então ele não entra mais naquela dividida ali no beco. E para você pegar esse camarada, você tem que fazer das tripas coração. Você tem que ter golpe de mão, você tem que fazer reconhecimentos, você tem que imaginar os locais que eles ficam pelas características do exame do local que você sempre chega e faz, quando consegue avançar, você tem que surpreender o camarada para poder fazer a prisão dele. Mas como está com um fuzil ou armado com um fuzil, ele vai resistir até a sua morte ou a morte dele. Por isso que eu digo, isso aí é uma guerra onde a nossa percepção tem que ser essa. E eu cansei de dizer para os meus comandantes. Pô, mas ficou maneiro pra caramba, meu. Imagina o desespero do vagabundo. Pô, ficou assustador, meu. Tem até uma brincadeira, hein? Assustador. Muito bom. Regina Casé uma vez... Eu achava que era uma boca, eu não sabia que tinha sido tão bem feito assim, cara. Pô, mas é um espetáculo, pô. Parece uma boca mesmo de... Eu achava que era um desenho mais simples, mas, pô... Não tem simplicidade. Mas ninguém reclamou, não, bicho, que esse Não, o meu comandante ficou com medo desse negócio. Não, príncipe. Príncipe, foi você que inventou essa merda. Não, você tirou essa ideia. Pô, comandante, aí, ficou top. Não, mas ele saía só na madrugada. E uma vez eu recebi uma ligação de Regina Casé para reclamar que os moradores do Vidigal estavam ouvindo vozes durante a madrugada dizendo que eu vou comer a sua alma. Eu não sei. Isso pode ser... Porra, o microfone do Caveirão Gaiato. Não, isso pode ser da cabeça dos próprios moradores lá. Vem um veículo dessa maneira, mas até perceber que é um veículo com essas características de dentes tão, assim, brancos. Porra, tubarão. Criança gosta, criança gosta. Parece animal... um devorador de almas mesmo, bicho. É um animal. É o Caveirão Shark, tchuru. Ficou maneiraço, meu. Top. Foi o Keller. Tem que render Me falaram que foi o Keller. É possível. Que eu não estou esquecendo os nomes. Rendeu a homenagem aí, o trabalho do cara que foi, foi bem feito mesmo. Aí, ó, governador, ideia aí para os caveirões aí. Os nossos blindados. Bem, esse veículo só saía à noite. Eu falei com o meu comandante, não se preocupe não, ele não sai durante o dia. Só vai ver esse veículo quem precisa ver, são os delinquentes. E o veículo e o blindado, ele é um equipamento de proteção do policial, não é arma de guerra. Eu cansei de explicar aos meus comandantes que às vezes tinha ordem para não usar. Eu não cumpria essas ordens e falava para eles o seguinte: muitas das vezes a ordem foi dada para nós incursionarmos um local, para nós
neutralizarmos um conflito que tem na própria comunidade com outras quadrilhas. E o veículo blindado, ele dá ao policial a condição e a proteção de você conseguir romper aquela linha de fogo, desembarcar uma patrulha na retaguarda, isso é ação de comandos, inclusive, para que no envolvimento você tente melhores condições, neutralizar para as outras patrulhas incursionando, chegar até o local. E eu dizia o seguinte, olha, coronel, se o seu filho servisse no BOPE, o senhor daria a mesma ordem? Ele ficava pensando, então é o seguinte, não me dê essa ordem, porque essa ordem eu não vou cumprir. Aí, isso era um desconforto. Imagina um tenente-coronel falando para o coronel que não vai cumprir uma ordem. Não. Mas eles acabavam entendendo que tinha lógica o que eu estava falando. Eu não estava dizendo que não ia cumprir ordem, querendo rebarbar. Eu só estava querendo mostrar a ele o seguinte, olha, eu não posso perder soldado, porque dessa maneira eu vou perder soldado. O camarada está fazendo tiro de enfiada a 100 metros, a 50 metros, e nessa condição eu não posso. Aí no dia seguinte o senhor vai me cobrar pela deficiência, pela falta de êxito. Eu tenho que utilizar as ferramentas que eu tenho. Não. E o blindado é ferramenta.